Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal com vida, hoje com dois amigos espiritualistas, né? O Luiz Antônio da Silva e o Arédio Fonseca. Olá, Luiz Antônio, como é que vai? Tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Silvio. Bom dia, Ritinha. Bom dia, Arédio. Prazer estar aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa vida cotidiana e das nossas experiências espirituais. Bom dia, Arédio, como é que vai? Tudo bom? Ô, Silvio, que beleza estar com vocês aqui. Rita, Luiz, muito obrigado pelo convite, viu? Não, obrigado, a gente é que agradece. Isso, nós é que agradecemos. Arédio está onde, Arédio? Eu estou em Saquarema, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Uma região bonita, bucólica também, entende? Eu estou quase que na zona rural. Valeu. Entende? Luiz Antônio está no centro do Rio, é isso, Luiz Antônio? Não, eu estou aqui no Andaraí. Peraí. Tijuca, Andaraí, Vila Isabel, é tudo muito misturado, né? Então, Aliás, quer dizer, quando eu estou no Brasil, nós somos vizinhos, né, Luiz? bem pertinho, bem pertinho. Porque Legal. eu vivo bem perto da Vila Isabel, né? Bem perto do Salgueiro, é bem legal. E nós estamos aqui em Orlando. Isso, nós em Orlando. Então, vamos começar? Então, nós temos aqui hoje o quê? Um engenheiro, né, Arédio? E um militar, o Luiz Antônio, o ex-militar Luiz Antônio. E essas duas carreiras, né, nos parece assim que são próprias de pessoas que são muito chegadas à racionalidade, muito voltadas para a racionalidade e menos para a sensibilidade, para a emotividade. Isso é verdade? Como é que vocês se veem? Vocês se veem realmente mais racionais ou mais emocionais? Responde aí, Luiz. Vamos lá, vamos começar com você. Vamos no Luiz, que o Luiz é mais solto que eu. Eu sou muito preso. Não sei se isso é uma qualidade, né? Mas vamos lá, Luiz. A verdade é o seguinte, né? Por ter transitado na caserna durante alguns anos, o que eu herdei de lá da casa, que eu trouxe para a minha vida cotidiana foi a disciplina, né? Como um garoto criado com pouca disciplina, eu sempre fui muito, na época me chamava de arteiro, né? E aí eu fui para o exército me deu um pouco de disciplina, mas na verdade eu sempre fui esse cara desse jeitinho que eu sou, eu sempre fui esse cara alegre, muito mais brincalhão, e mesmo dentro da caserna a gente também exercia esse nosso lado. Porém, muito disso eu trouxe para a minha família, né? E eu comecei a transitar no meio da nossa família, tendo essa visão mais de regime, essa visão mais enfim, de dar horário, limite para as crianças, tinha hora para estudar, aquela coisa toda. E aí, quando eu conheço a espiritualidade, e aí eu me encaixo nisso e começo a perceber que, na verdade, eu precisava ser mais solto ainda do que eu era, porque a vida, de verdade, para mim, a vida é uma festa, lógico, guardado os seus limites, né? Mas esse transitar de estar aqui por algum tempo, eu tenho que passar, como diz o nosso amigo Adolfo, elegantemente. E eu faço isso, graças a Deus, já consigo fazer dentro da família com mais tranquilidade, no meu trabalho, na minha vida social. Eu estou sempre desse jeitinho que vocês me conhecem, né? E vocês me veem de cara feia, vocês sorrir, esse não é o Luiz Antônio que a gente conhece por aí. Então, eu acho que havia disciplina, mas não me deixou tão rígido como podia ser, né? E você, Arédio? Eu diria para vocês que o lado, digamos, dos sentimentos, eles se afloram de vez em quando em mim, mas eu gosto muito de refletir raciocinando as questões, entende? Eu tenho uma dificuldade de aceitação de alguma proposta, de uma proposição nova, sem que eu a entenda. Entende? Então, se você considera racional isso aí, isso existe de fato em mim. Mas eu também tenho o meu lado emotivo, que muitas vezes, quando eu estou lendo alguma obra pela qual eu me interesso, eu mergulho naquele texto e aquilo me faz, às vezes, uma mudança muito intensa, entende? Eu chego, às vezes, a ter lágrimas. Dizem que o homem não chora, né? Mas, nesse momento, eu choro, sim. Tá? Também. Choro de emoção elevada. Tá? Isso, muito bem, tá certo? Legal. Agora, nós somos amigos, né? Nos conhecemos num grupo espiritualista. E o que os motivou a buscar a espiritualidade?
No meu caso, Ritinha, assim, a gente vai pela dor ou pelo amor, dizem por aí, né? Eu confesso que eu fui exatamente num momento muito confuso de minha vida, com bastante dificuldade de convivência familiar, de convivência com todo o meu mundo externo e interno, lógico, né? Que faz parte daqui para fora. Mas fui levado para o céu, fui levado, na verdade, me mudei para Niterói, fui morar do lado do céu, o muro do centro espírita é o muro da minha casa, então já tinha um sinal, mas eu não percebia. Mas a minha filha começou a ir lá no centro, porque havia lá uma evangelização de crianças, tinha pipoca, tinha não sei o quê. Um dia ela falou, você vai lá comigo hoje. E eu fui e entrei lá, empurrado, literalmente, para pegar um número. Você vai pegar um número para falar com a vovó? E eu falei, não, mas eu não quero. Ela, não, vai sim, e fui. E depois daquele dia, realmente eu comecei a entender que tinha achado um caminho, que tinha achado lá aquela luz que eu precisava para poder dar uma burilada no meu caminhar. E muito interessante, quando eu começo a frequentar a casa, eu vejo um Renato, aliás, sempre falo Ricardo, mas é Renato, esse rapaz falando lá no púlpito, né? E aquilo foi tão de encontro ao meu ser que eu falei, meu pai do céu, isso aqui é muito interessante. E um dia eu vou estar falando igual esse rapaz aí está falando agora. E essa motivação nasceu em mim. Eu comecei a frequentar a casa e também tinha uma dificuldade muito grande, porque na casa tem os cursos, né? E os cursos de médium, né? Era numa sexta-feira à noite. Olha que coisa. O mundo todo lá fora me chamando para as coisas mundanas, vamos chamar assim, né? E, assim, a biologia superava a minha ideologia, porque eu estava fazendo um trabalho no centro do Rio, ao lado do Bar Amarelinho, né? Aquele bar da Cinelândia. E a sexta-feira, para ir para o céu, eu tinha que passar em frente ao Bar do Amarelinho. E aí a biologia, de vez em quando, superava a minha ideologia. E foi assim, eu passava ali em frente, hoje não, consegui. Era a minha luta. Aí tinha dia que eu passava, hoje eu não consegui, mas tudo bem, sexta-feira que vem eu vou conseguir. E a minha luta logo depois foi quando eu entrei por céu. Eu falei, pessoal, gente, vamos mudar, vamos mudar esse dia do curso de médico, que está o sábado de manhã, que o cara já fez tudo, já está legal no sábado de manhã, para quem está chegando, né? Para quem está ainda com essa luta entre a carne e o pão, é meio complicado. Enfim, então, assim que eu entrei na casa, foi desse jeito, estou aí há 30 e poucos anos. Posso dizer que não estou reformado, porque a reforma começa em alguma coisa que já existe, né? E o que existia para reformar demorou um tempo. Demorou um tempo para me descobrir, para me desnudar, para me livrar desse homem velho, né? E começar a transitar num homem novo. Mas eu te posso falar que eu sou um homem novo, nem tanto fisicamente, mas sou um homem novo. Espiritualmente. Espiritualmente. Isso, cara é um garoto. A gente está vendo que é um garoto. Um menino. A decrepitude ainda não me alcançou. Olha, eu diria para vocês o seguinte, eu fui guindado realmente para bater as portas da nossa instituição, né? Porque aconteceu de um tio que me trouxe de Goiás para o Rio ficar doente. E ele recebeu a visita de um outro tio que me havia, lá em Goiânia, levado a centro espírita, entende? Eu fui atendido por Pai Joaquim, lá no Rio, lá em Goiânia. Tá? Eu não sei se mesmo Pai Joaquim, porque a gente sabe que Pai Joaquim de Aruanda, né, é um ser muito elevado. Tá? E quem me atendeu foi uma senhora de pele negra, idosa, tá? Mas que recebia o espírito de vovô Joaquim. Na verdade, era vovô Joaquim. E eu tinha uma sinusite persistente. Né? Então, naquele momento em que a senhora lá com o vovô Joaquim fez o trabalho de cura em mim, eu saí realmente, digamos assim, livre do sintoma. Entende? Eu não quero dizer que eu tenha sido curado, mas que eu fiquei bom daquilo, a dor de cabeça desapareceu, a respiração melhorou. Então, foi assim alguma coisa que me impactou. Mas aquilo passou. Esse tio, quando chegou aqui no Rio de novo para visitar o irmão, eu o convidei para vir a nossa casa lá de
da Tijuca, né? de Vila Isabel, porque a minha filha estava fazendo o curso de médium lá. Vamos lá, vamos ver a nossa... Vai ver sua afilhada. Esse meu tio era padrinho, é padrinho ainda, né, da minha filha. Vamos lá. Ela está lá, e aí eu chego lá, aí tinha um rapaz também fazendo um discurso lá, que aquele discurso tinha tudo a ver com aquilo que eu seguia numa outra sociedade aí, mas sob forma ritualística, e que a gente fazia juramentos de não revelar, entende? Enfim, toda essa busca interior, ela sempre foi muito protegida ao longo do tempo. Nós sabemos disso. E essa organização que eu pertencia, que eu não vou declinar o nome, mas ela ainda tem esse mesmo princípio. Você usa senhas para acessar, digamos assim, as atividades, entende? E você tem grupos bem distintos. Então, você é obrigado lá a estudar e, em cada grau de elevação que você atinge, você ganha uma senha nova para você acessar o grupo que vai fazer o estudo seguinte. Tá? Mas é muito ritualístico. E quando eu via aquele companheiro lá falando, eu falei, rapaz, isso aqui, poxa, eu preciso de olhar mais de perto isso. E aí eu comecei a olhar, também tipo o Luiz Antônio, assim, que foi lá para buscar um número, né, Luiz? Eu continuei, e aí me convidaram, vem cá, você não quer vir aqui para fazer o curso de médio, não sei o quê e tal? Aí eu falei, mas eu não tenho nada de mediunidade, entende? Não, mas não tem nada a ver, não, entende? E aí fui ficando. E aí a nossa querida Wanda me deu muitos elementos, poxa, que eu até hoje estou aqui maravilhado, lembro dela com saudades, né? Então é isso, foi assim mais ou menos que aconteceu comigo, entende? Isso. É como se fosse um imã, né? Nós somos assim, né? Eu me considero ter saído. A gente sabe que depois que a gente começa a estudar, existem realmente esses companheiros aí que têm essa incumbência, né, de fazer a cata né? Nós que já fomos catadores e coletores lá no passado, hoje tem esses catadores de almas aí, de espíritos. Isso aí. Uma curiosidade. Dá para vocês perceberem, assim, de uma forma nítida, clara, a diferença entre o comportamento de vocês antes de serem espiritualistas e adotarem os adventos crísticos? É perceptível isso? Embora também eu teria talvez uma pergunta anterior, que talvez fosse importante para quem vai nos assistir, né? Porque a gente fala em espírita, espiritualista, e talvez fosse importante a gente tentar dar uma ideia disso, né? Porque, às vezes, quando a gente fala em espírita, é mais fácil para as pessoas perceberem que, certamente, a gente está falando das pessoas que seguem a doutrina que foi codificada por Allan Kardec, né? Mas, quando você fala em espiritualista, não necessariamente quem é espiritualista, né, ele acredita que existe alguma coisa depois da morte, mas não necessariamente ele acredita na comunicação entre os espíritos, né? Mas, no nosso caso, nós temos uma base kardecista, sim, e acreditamos na comunicação, né, entre o reino dos vivos e, vamos dizer assim, o reino dos espíritos. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro para as pessoas, né? Porque senão a gente fica falando uma coisa de ser um espiritualista, sem esse esclarecimento, né? Eu não sei se vocês concordam. Eu até gostaria de falar disso aí primeiro que o Luiz, viu, Luiz? Porque eu me considero espiritualista, realmente. Uhum. Eu não sou pura e simplesmente seguidor do que o Kardec codificou. Sim. Eu acho que eu tenho, digamos, uma visão de mundo que me permite perceber coisas diferentes daquilo que está ali, entende? Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não desprezo de maneira nenhuma a doutrinação, eu não contesto nada do que está ali no Kardec. Para mim, o Kardec não está ultrapassado. Tá? Não, ele, pode ser claro que tem coisas novas aí que precisam ser adicionadas. Por exemplo, nos nossos adventos, nós trazemos alguns conceitos que Kardec não tratou. Tá?
mas não quer dizer que o que ele tratou esteja ultrapassado. Tem coisas que ele não abordou realmente no seu enfoque. Mas, voltando a falar do que eu era e do que eu hoje Se tornou, me né? considero, me tornei, o que eu posso dizer é o seguinte: o próprio amadurecimento biológico vai nos trazendo já uma certa reflexão, né? As atitudes passam a ser modificadas naturalmente, né? Aquilo que a juventude te pede, aquela coisa toda, aquele frenesi, aquilo desapareceu em mim naturalmente. Eu nunca fui muito, digamos, afoito assim. Acredito até que o Luiz Antônio vai falar diferente de mim, mas eu passei por momentos, digamos assim, na minha juventude, de um ceticismo bastante intenso. Eu até questionava realmente, porque tudo que nos é ensinado, né, nos leva a adquirir coisas passageiras, né? Os bens terrenos, é dinheiro, é posição dentro da sociedade, essa coisa toda aí. E eu, poxa, eu vinha lá do mato, meu amigo, eu vinha de uma fazenda interiorana lá em Goiás, entende? Então, e sem recursos monetários, entende? Então, uma vida realmente que me mostrava que eu tinha que lutar muito. Eu nunca desisti de lutar, tá? Para adquirir aqueles bens. E adquiri honestamente, que na minha família, os meus orientadores lá, meus pais, meus avós, meus tios, sempre foram sim, muito enfáticos com relação ao bem do outro. Olha, eles diziam, inclusive, o seguinte: você pode descuidar do seu bem aí, mas o bem do outro você cuide, tá? Não é seu. Isso pertence a alguém, então você tem que prestar conta para esse alguém, se alguém te der essa tarefa. Poxa, isso é tão necessário para os dias de hoje, caramba. Eu vejo que a família é a base realmente da sociedade que a gente precisa. E uma coisa que me desanima nos conceitos atuais é que a família está desaparecendo. Entende? Então, essa coisa, a gente está entregando o filho para ser educado por uma pessoa que a gente não sabe, que a gente paga muito mal. Então, ela não tem instrução, ela não vai educar muito bem uma criança que vai ser a base da vida dela. Mas, olha, para não ficar me alongando muito, então, aquele Arédio que foi cético lá na juventude, hoje ele é extremamente crente. Acredito demais no centro de energias, de onde tudo emana, como diz lá o nosso querido Pietro Baldi, né? Deus está em tudo, eu consigo enxergar. Quando eu olho um livro aqui, puxa vida, Deus está dentro desse livro, não só nas páginas físicas dele, mas principalmente na mensagem que eu estou lendo. Seja uma mensagem boa ou uma mensagem ruim, Deus está em tudo. Eu acredito nesse Deus aí. E acredito que o Deus é bondade pura por me aceitar, por me aturar. Então, é isso aí. O Arédio de hoje é um Arédio mais compassivo, digamos assim. Tá? Mais emotivo. Olá, seu Luiz. Fala você agora da sua beleza. Deixa eu falar dessa transição, né? Porque, assim, até chegar na casa espírita, né? Até conhecer o Advento, e eu chego num momento muito interessante no Advento, quando o Advento está praticamente no início, né? E eu começo a ouvir lá as 3 perdizes do consentimento divino, né? Ver, ouvir e falar com misericórdia. Eu ficava pensando, gente, olha eu aqui, como é que eu não me encaixo aqui, como é que eu estou ali? E aí depois logo descobri que eu tinha um lobo e um cordeiro dentro de mim. Olha que coisa! O lobo e o cordeiro habitavam o meu ser. Então, até naqueles dias ali, eu só conhecia o lobo, não sabia que era o lobo, mas o lobo se alimentava muito mais de mim do que o cordeiro. E aí, então, eu passei a lutar contra esses dois. Descobri o seguinte, né? Aquele que vai aparecer mais é aquele que você mais alimentar. Então, eu comecei, de uma forma geral, tentar alimentar mais o meu cordeiro do que o meu lobo.
E é uma guerra muito grande, porque para você sair desse mundo, para você deixar isso, você tem que deixar muita coisa, abrir mão de muita coisa. É verdadeiramente desnudar-se diante do Pai, ou seja, se colocar a serviço daquela proposta. E aí é muito interessante tudo isso, porque quando chega nesse momento da transição, você consegue observar que você mudou, alguma coisa mudou, mas principalmente o que é mais importante, Silvio e Ritinha, é que o seu redor percebe isso. Quando os seus pares, os seus filhos, aqueles que convivem conosco, começam a perceber que você mudou, e aí você fala, não, está valendo a pena. Porque esse cordeiro que hoje tento fazer ele dormir, e o meu, de vez em quando, dorme de verdade, então, assim, é muito complicado. Mas eu tenho certeza hoje que a minha mudança ela é sentida por mim e vista por quem está do meu lado. E assim, uma coisa muito interessante, quando eu começo a praticar isso, que a gente pratica inconscientemente, depois que você já incorporou isso em você, é em todo lugar. Então, a gente tem a satisfação de estar bem na família, tem a satisfação de estar bem na casa onde nós frequentamos. Nós estamos socialmente convivendo dentro de uma sociedade um tanto quanto conturbada, mas por onde passamos, a gente tem que deixar aquela coisinha que a gente já amealhou durante a nossa caminhada. Então, eu acho muito bom, acho muito legal e tenho a certeza que eu me vejo não reformado, mas com um caminho, né, em passadas curtas, isso é importante frisar isso, passadas curtas, um pé de cada vez pisando firme, né? Está lá no descrito do nosso advento, né? Não te conclama a obediência cega ao tratado do meu pai. Ou seja, vamos ler, vamos entender, vamos ver Kardec, que deixou um legado para a gente, mas vamos ver outras pessoas que estão chegando agora, né? O Adolfo, com toda a sua proposta de renovação, a nossa casa, que tem essa proposta maravilhosa, né? E desmitificar essa coisa desse que ficou grudada na gente, nessas vivências, nessa quase 700 encarnações, mais ou menos, que nós já vivemos, né? Então, tem uma coisa incrustada aí. Beleza? Aí. Arédio caiu, mas pelo menos levantou, e como disse o Luiz antes, ele não se machucou. Não. Cara, eu estou com uma... Vocês me perdoem. Não, tá tudo certo. Muito rápido. Ao vivo é assim mesmo. Um assunto assim, bem atual, transição planetária. Rapidamente para a gente, Arédio, vamos dizer, como é que você enxerga essa situação da transição planetária, separação dos joios do trigo, verticalização do eixo? Isso é verdade? Isso é história? Como é que a gente... Olha, eu não tenho dúvidas que já está acontecendo, Silvio. Eu, ao ver o comportamento humano aqui, então, por que eu estou falando do comportamento humano? Porque é o ser que tem racionalidade e que domina todos os outros que estão aqui na superfície, né? Uhum. Mas eu vejo uma humanidade bastante de comportamento caótico, uma humanidade que não se preparou para esse momento de transição, tá? E que, com isso, ela vai sofrer mais do que o necessário. Por quê? Porque a gente vê que a gente já aprendeu, eu acho que a lógica nos mostra, né, que todo corpo criado evolui, tá? E criado com vida, né? Então, eu estou falando de uma géia, de uma terra que tem vida, tem aquilo que a gente chama de o amor universal ali dentro, né? O Cristo terráqueo está ali dentro. E ele está fazendo com que isso evolua. Tá? Ele precisa dessa evolução. Tá? Então, vai acontecer sim. O caos pode até ser instalado em alguns momentos. Tá? A dificuldade pode surgir para aquele que não perecer, digamos assim, biologicamente. Entende? Então, eu acredito nisso. Mas eu quero acreditar principalmente que nós, que estamos aqui nesse grupo, por exemplo, estamos sendo preparados para a gente ter força, convicção no que vai se apresentar para nós e que nós saibamos sair disso de uma forma, como diz o nosso querido Adolfo Marx, elegante. Entende? Que a gente tenha. Agora, eu não tenho dúvidas de que vai acontecer, não, entende?
Me preocupo muito, por exemplo, com o comodismo que nós já adquirimos, o conforto que nós já adquirimos em instalações elétricas, que, em função da evolução geológica, pode ser afetado isso aí muito, entende? As comunicações, tudo isso que depende da energia elétrica, e hoje pode ser afetado. Então, aquele satélite que nós temos ali pode deixar de estar nos transmitindo, entende? Então, coisas desse tipo assim, que me fazem, digamos, um pouco preocupado com aqueles, principalmente com aqueles menos afortunados de entendimento. Entendi. E é a maioria do nosso povo, principalmente aqui no Brasil. E você, Luiz, como é que você vê essa questão da transição? Não, eu vejo com bastante tranquilidade, já que nós estamos aqui nesse encarne, nos preparando como derradeira oportunidade para que nós possamos enfrentar isso com tranquilidade. É lógico que esse parto geológico da Terra que vai mexer com os continentes, onde alguns irmãos irão passar para a pátria espiritual, tudo isso é uma coisa diante dos olhos humanos bastante traumatizante. Mas sabemos que não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que o Papai do Céu autorize esse processo. Então, se passar por isso hoje, e é dentro de uma realidade, é o que o Ared vem falando, a nossa, talvez, preocupação enquanto ser humano é exatamente essa questão daqueles que não se prepararam para tal, que desconhecem tudo isso, né? Passar para a pátria espiritual, para nós que hoje convivemos aqui, pode não ser uma coisa confortável pelos apegos que nós temos ainda na condição terrena, né? Eu tenho apegado aos meus netos, à minha família, isso tudo tem um contexto bastante interessante. Porém, aqueles que vão para o outro lado sem saber nada, sem entender nada, o momento vai ser bastante contundente. Além disso, tem aqueles que vão restar na Terra após esse parto geológico sem um lugar para ficar. E aí a gente fala do nosso Brasil, né? E aí lembra o Chico, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e quando a gente anda por aí, vê essa imensidão de terra desabitada, sabemos que no futuro algum desses nossos irmãos virão para cá. E nós vamos acolhê-los com bastante amor. Porque o que vai acontecer no futuro, depois desse parto da Terra, a proposta é que fiquemos num mundo melhor. Porque até agora, nesse momento, a gente vem vivendo as conturbações humanas, muito mais humanas, né? Porque a gente vai precisar da espiritualidade para mudar, mas o comportamento humano também é uma preocupação muito grande. Nós somos muito preocupados em ter, nunca em ser. Então, nós estamos preocupados só em ter e nunca ser. Quando nós formos de verdade, essa transição vai se passar mais tranquilo. Quanto à separação do joio e do trigo, eu sempre falo essa frase que eu gosto muito de falar, que o Adolfo também fala, né? Meu amigo, se você já é trigo, se permita passar na pedra para virar trigo e alimentar o seu irmão de caminhada. Isso é maravilhoso. Isso mesmo. Então, para a gente ser trigo, né, nós costumamos falar que é importante o conhecimento e vivenciar esse conhecimento, né? Então, nós temos assim, uma literatura muito vasta e nós estudamos, né, muito no nosso grupo e outros grupos também estudam literaturas diferentes. Eu queria saber qual seria o livro ou os livros que vocês recomendariam para o pessoal que está aqui nos assistindo. Que está, de repente, começando, né, dentro desse espiritualismo, digamos, universalista, né? Que é aquele que a gente abraça. Qual é o livro que tocou você? Se eu falar primeiro, eu conto uma história rápida, se me permite, né? Tem que ser rápida, porque a gente... Com todas as minhas complicações, né? Com todas as minhas complicações de vida, eu contei que quando eu cheguei na casa era muito complicado, e aí lá tinha uma senhora que atendia com a vovó Maria Redonda, e eu, cuidando das minhas complicações, minha ida e vinda, eu falei, vou lá nessa vovó fazer uma consulta. E fui várias vezes nela, e aí virei um consulente, conto mais, né? E aí tá. E aí um belo dia ela falou, meu filho, eu não sei mais o que fazer com você. Eu pensei, meu Deus do céu, se a vovó não sabe, imagina, como é que eu vou viver daqui para frente? Ela, mas vou fazer o seguinte, eu vou te dar um livro, vou chamar o Jovino aqui, Jovino da nossa convivência lá no céu, que todos nós conhecemos, exceto o Silvio, não sei se o Silvio conhece, mas eu chamou o Jovino, olha, vou te trazer um livro, me trouxe um livro, Francisco de Assis de Miramês, 490 e tantas páginas. Eu falei, meu pai do céu, quando é que eu vou acabar de ler isso? Nem vou ler isso. Levei para casa, botei embaixo do braço e tomei a decisão de ler um capítulo.
E aí, gente, de verdade, até hoje é meu livro de cabeceira, mudou a minha vida, porque esse ser tem uma história maravilhosa. Eu sempre que posso releio ali, ouço às vezes o audiobook também, né, que é bem legal, mas assim, é o livro que eu indico porque você vai conhecer a perseverança, a humildade, a caridade, tudo isso num único corpinho de 1 metro e um pouquinho, né? E é muito interessante, esse cara trabalha muito, reconstrói a igreja de forma geral e morre elegantemente. Tanto quando ele sai do corpo, a primeira coisa que ele faz, sai do corpo e volta para beijar o corpo e agradecer ao corpo essa passagem que ele teve na Terra, por permitir ele andar, falar, amar. É isso que nós estamos precisando. É agradecer sempre, amar sempre. Então, meu livro de cabeceira, e o que eu indico é Miramês, Francisco de Assis. Muito legal. E você, Herédio? Olha, eu diria o seguinte, a gente não pode deixar de estar falando desse livro, que é o livro de nossa cabeceira. Adventos Crístico, do Adolfo Adventos Crístico é a proposta que nós temos no nosso grupo. Eu acho que nós não podemos deixar de recomendar isso aqui a todos que se interessam pelo espiritualismo de uma forma geral. Não só o espiritismo do Kardec, mas espiritualismo. Tá? Eu gosto muito de ler. Li já bastante livros de Ramatiz, a quem eu reputo como um mestre de fato. Tá? Ali ele traz para a gente a vida depois da sepultura. Tem uma série de livros do Ramatiz que são, né, O Sublime Peregrino, né, e outros. A Vida no Planeta Marte, né, que, para mim, é um modelo que nós deveríamos seguir. Tá? Ele mostra um comportamento marciano extremamente voltado já para fazer o trabalho de manutenção do corpo biológico, né? Todo mundo faz isso aí, mas todos eles com um propósito de adoração do Pai, do Criador. Entende? Coisa que nós precisávamos aprender também, né? E tem também, olha, Pietro Baldi, uma leitura difícil. Complicado ler a grande síntese, né? Mas é um livro recomendado. Tá? Nós precisaríamos estudar aquilo, não é ler pura e simplesmente, estudar, entender a proposta que o Pietro traz ali, porque ele foi inspirado por ser de grande amplitude, né? Então é isso. Essa é uma boa ideia, Herédio. Um grupo de estudo, de repente, a gente escolher o Pietro Baldi, né? Alguma coisa para a gente... Certamente. É extremamente recomendável isso. Porque quando a gente está em grupo estudando, a gente tem chance de ver alguma coisa que a gente lê, passa por cima. Às vezes a palavra trabalho está ali. Tem gente que, não, isso dá muito trabalho, eu não quero. Tá? Mas o outro, poxa, entende que trabalho é importante. E aí a gente vê os pontos de vista, né? Essa aqui, ela nasceu para trabalho, cara. Impressionante. Para trabalhar. Eu agora estou até trabalhando, né? Porque eu era um aposentado. Mas ela faz trabalhar. Tá vendo? Graças a Deus que você encontrou alguém que te impulsiona. Senão, já pensou estagnar, cara? Não pode. Não é isso, Rita? É isso aí. Mas essa literatura aí que você orientou também é bem vasta. E o Francisco vai ser o próximo livro de nosso estudo. A gente estuda o Sublime Peregrino aos domingos e o Francisco de Assis vai ser o próximo depois do Sublime Peregrino. Que legal, que legal. Agora, eu diria, para quem não conhece nada, tem algumas coisas que são consideradas romances, por exemplo, escritas pelo espírito André Luiz, através do Chico Xavier, que são de uma base muito boa também, entende? Nosso Lar, então, que é um livro que virou filme e coisa desse tipo assim, é extremamente recomendável. Né? É muito instrutivo e educativo, é verdade. Gente, olha, nós estamos quase terminando, mas eu juro que eu estou... Mais uma perguntinha, rapidinha, se vocês me permitem. Já que a gente falou em espiritualidade, né? Em melhora da nossa condição como seres humanos, Luiz, rapidamente para você, quem é Deus?
O que é Deus? Quem é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Para mim, eu sempre conto essa história rapidamente também, que quando eu era pequeno, eu nasci no catolicismo, como qualquer brasileiro nasce, depois migra para outra religião, e eu rezava que em Deus Pai, Todo-Poderoso, né, Criador do céu e da terra, onde há de julgar os vivos e os mortos. Eu pensava, Deus é um cara barbudo sentado numa cadeira, pronto para desferir um soco em minha cabeça quando eu errar. Então, esse era o meu conceito de Deus até então. E aí, quando eu começo a vislumbrar outros horizontes e começo a entender essa coisa, eu enxergo Deus em tudo. Então, o Deus está aqui, está ali, tudo que se move. Deus é esse universo, Deus é essa casa, Deus é essa família, Deus é esse conteúdo universal. Onde tudo estiver, lá estará Deus. Então, assim, Deus, para mim, em tudo que eu vejo hoje, ainda não é uma verdade total, mas eu tento ver Deus em tudo. Ser humano, em todas as posições, às vezes até nas posições diversas a nossa, né? Mas Deus está ali, uma hora ele vai despertar para esse Deus, vai despertar esse Cristo interno, né? E vai entrar em ressonância com o seu Cristo eterno e vai virar de verdade um grande homem. Vai agradecer muito por estar encarnado nesse momento crístico, né? Mas também crítico. É um agradecimento muito grande. E Deus está todo nesse contexto para mim, em tudo que se move, eu vejo Deus. Que legal. E você, Arédio? Eu também seguiria a mesma linha do Luiz, né? Apesar de, muitas vezes, eu ainda tenho conceitos que, enfim, a gente sabe que a gente não muda, né? Mas as encarnações passadas, enquanto animismo puro, aquela coisa toda lá, eu acho que aquilo ainda atua muito em mim aqui. E o que acontece? Deus está em tudo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar, por exemplo, aquele indivíduo que ainda não está praticando os atos corretos de acordo com aquilo que a gente interpreta como a lei de Deus. Tá? E nesse conceito que o Luiz passou e que eu aceito, eu tenho aquele indivíduo como meu irmão, é filho de Deus, igualzinho a mim, tá? E eu sei que ele vai também um dia ser um anjo, né? Então, o conceito de Deus é que, para mim, copiando lá do Pietro Baldi, principalmente se eu entendi mais, é um centro de energias inteligentes, é um centro inteligente, de energias inteligentes que é um centro dinâmico, que está emanando continuamente aquelas... Eu não sei expressar-me, tá? Chama de pulsação. Vamos falar em energias, mas eu acho que energia é pouco. Existe alguma coisa muito mais. Porque nós temos o conceito de energia também através do que a gente conseguiu captar aqui, né? Através dos nossos equipamentos, essa coisa toda aí. Tá? Então, por exemplo, o desenvolvimento intelectual do homem permitiu que ele transformasse uma forma de energia em outra. A energia potencial, por exemplo, da água, que a gente faz acionar lá uma turbina, e com isso você mexe nos átomos, nos elétrons dos átomos, né? E esses elétrons, então, são capazes de acender luzes e de fazer trabalho que a gente não sabe. Mas, para mim, o conceito de Deus é algo, principalmente, que tem essa capacidade de trabalho incessante, que não para nunca, não dorme, não, entende? Ele está o tempo todo dentro de mim. Por que ele está dentro de mim? Porque eu estou contido nele. Tá? Então, entender por que eu sou parte de Deus é isso. Na hora que Jesus nos diz que sois Deus, eu não tenho mais dúvida. Eu estou inserido no contexto do que o Luiz falou, entende? Tá? Então, eu estou dentro de uma parte, eu sou uma partícula do corpo divino. Muito bom, excelente. Então, gente, Luiz, muito obrigado pela sua presença, disponibilidade. Arédio, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Esse foi mais um bate-papo informal com vida. Vamos pedir para as pessoas que não deixem de visitar o nosso canal,
de dar o seu like. Ou o seu dislike. E, pessoal, olha só, nós estamos em campanha para chegar a 400 inscritos. Peçam para os seus amigos assistirem o nosso programa, né? E se inscreverem, sem esquecer de dar o like, com toda certeza. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Vocês querem aí dizer alguma coisa, dar um tchau? Eu queria agradecer a vocês, né, pelo convite. E, puxa vida, me sinto honrado por estar participando, né? Para nós, foi um Afinal de prazer. contas, eu também me proponho a estar cooperando, mas eu não sei o que fazer. E o trabalho de vocês eu aplaudo, ó, de pé o tempo todo. Parabéns. Nosso trabalho, né, Arédio? Na verdade, é o nosso. Parabéns. Só existe porque vocês nos ajudam. E você, Luiz, alguma coisa? Não, agradecer também pelo convite de estar aqui, né? A gente tem uma correria normal de vida de encarnada, né? Diz que quando desencarnar eu vou ficar lá dormindo, descansando. Eu acho que é mentira, mas tudo bem. Vai tocar harpa, já aprendeu? Eu vou tocar harpa, mas eu acho que é mentira, porque a evolução não dá salto desse jeito, né? Eu vou ter que trabalhar muito. Mas, assim, agradecer. Eu vou agradecer a vocês também e, de forma geral, elogiar a iniciativa, porque a gente convive com muita gente chega à nossa casa, não sei quantos milhares já passaram pela nossa casa, e a gente precisa de pessoas assim como vocês, que se uniram, né, pela força do Pai, estão juntos pela força do amor e trabalhando pelos nossos adventos crísticos aqui na Terra. Obrigado. Opa, Nós legal. agradecemos. Obrigada pela presença, tá, galera? Foi Obrigado. ótimo. Vamos lá. Valeu, muito obrigado. Um abraço, uma boa Até a semana. próxima. Tudo Um bom abraço. para vocês. Tchau, Valeu, tchau. obrigado.